é o nosso primeiro DS Talks. Então, a ideia é a gente trazer assuntos de data science, né, para saber um pouco mais, para discutir, para isso. E aí, agora, nesse nosso primeiro encontro, a gente trouxe o Tibério para falar mais sobre o tema, sobre Ethical AI. E o Gui, que é aqui da Loft, que vai mediar essa conversa. Então, primeiro o Tibério vai trazer um pouco mais sobre o assunto, e depois a ideia é que vocês tragam perguntas, que tenham discussões em cima desse assunto. Tá? Então, vou deixar aí Gui, com você e com o Tibério. Vocês podem começar. Boa, obrigado, Fê. Introdução rápida. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia, Tibério. Obrigado pela presença de todos e todas. Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece. Eu sou responsável pelo time de Valuation e Portfólio aqui na Loft. E também para quem não conhece a Loft. Nós somos uma startup que visa tentar melhorar a experiência de buscar um novo lar, né? Tentando mudar um pouco como se transaciona imóveis no mercado imobiliário. E por que a gente está fazendo 10 toques de Ethical AI, né? Então, mesmo que acho que a entidade que a gente modela seja apartamentos, e não é um caso talvez clássico de preocupação com modelos, esses modelos eles são usados para tomar decisões, acho que tem um impacto financeiro grande, então a gente comprar, reformar e vender apartamentos usando nossos fundos imobiliários, e também acho que na vida das pessoas que usam a plataforma, porque muitas delas usam as informações que a gente disponibiliza, que muitas delas são baseadas em modelos, para tomar decisões de onde elas vão morar. E aí a gente sempre tentou, a gente sente a obrigação de usar esses modelos com responsabilidade, e a gente começou a enxergar, acho que nessa área que acho que está subindo, que tipo, tem cada vez mais despertado o interesse, né, de cientistas de dados aqui. A gente viu nessa área uma oportunidade de tipo, ajudar mais ainda a ter esse uso responsável de modelos. E aí a gente queria aprender, e a gente não sabia. E aí eu lembrei que o Tibério é uma pessoa que acho que sofreu um pouco dessas dores na prática. E aqui agora está com meio que o Colin agora de tentar ajudar nessa frente. Acho que é um momento bem especial para mim, até falando para você, Tibério, né? Acho que o Tibério foi o meu primeiro mentor em Machine Learning. Já deu 8 anos, primeira vez que a gente se viu, então é um reencontro muito legal. Estou muito feliz por estar inaugurando aqui o Desktops com você. E aí, bom, acho que deixa o palco aí para você ensinar a gente aí, cara. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado, Fernanda, também pela organização. E obrigado a todos vocês hoje à noite aí no Brasil, participando da nossa conversa. Eu estou aqui do outro lado do mundo, aqui na Austrália, em Sydney. Aqui é 9 horas da manhã. Bom para mim, que eu acordo geralmente cedo, então razoavelmente acordado agora. Então, queria primeiro dizer aí esse muito obrigado. Realmente é uma satisfação para mim poder estar aqui bater esse papo aí com vocês. Eu tenho trabalhado nessa área há mais ou menos 20 anos, quando eu comecei o meu doutorado aí no Brasil, aí depois eu saí, continuei o doutorado no Canadá, depois vim para a Austrália em 2005, já faz aí então 15 anos que eu trabalho aqui na Austrália. E sempre trabalhando nessa área de machine learning, né? Desde o início dos anos 2000, aí, né? Na época que certamente alguns de vocês ainda estavam chupando chupeta, né? Brincando com os brinquedinhos, né? Então, tem muita gente jovem aí, né? Então, a época que eu comecei, eu já trabalho nessa área há um bom tempo. Então, eu vi assim muita transformação nessa área de ciência de dados, nessa área de inteligência artificial e machine learning, muita transformação. Quando eu comecei, né, a gente trabalhava muito em algoritmos e não tinha dados, essa que é a verdade. No início dos anos 2000,
não é a realidade que é hoje, né? E também não tinha recursos computacionais como tem hoje. Então, aí no final, ali, perto de 2010, por aí, um pouco depois, as coisas realmente começaram a mudar radicalmente. E hoje está esse mundo aí que a gente está observando, onde dados estão espalhados por tudo que é canto, decisões automatizadas estão por tudo, inteligência artificial, machine learning está por tudo. Então, é interessante, assim, viver essa experiência. Então, antes, eu tenho uns slides aqui que eu gostaria de compartilhar com o pessoal. Mas antes disso, eu quero te perguntar, Guilherme, quanto tempo a gente vai ter assim, para a parte da apresentação? Seria uma meia hora, 40 minutos? Qual que é o plano? A gente tem até 8h30 no total, pode ser metade desse tempo, talvez até um pouco mais para a apresentação, acho que não precisa ter pressa. Tá legal, então. Então, assim, antes de fazer a apresentação, eu quero, de começar os slides, eu só queria dar um pouco de contexto do porquê que eu acabei entrando nessa área de ética na inteligência artificial, né? Eu trabalhava como pesquisador até ali pelo ano de 2011, e o que eu era professor na faculdade, pesquisador no NIC, o Instituto de Pesquisa aqui na Austrália, onde o Guilherme veio fazer um estágio na época, foi quando nós nos conhecemos. E nessa época, eu já tinha publicado muitos artigos em revistas, orientado vários alunos de doutorado, eu tinha seguido uma trajetória acadêmica que eu estava satisfeito com aquilo, mas eu queria achar uma forma de pegar toda aquela experiência que eu tinha desenvolvido no setor acadêmico e tentar trazer para o mundo de negócios para gerar impacto mais tangível, assim, que eu pudesse ver os frutos do meu trabalho de uma forma mais concreta. Então, a gente criou uma empresa lá em 2011, 2012, que o que a empresa na época fazia era coletar dados de grandes empresas, tipo assim, bancos, seguradoras, empresas de mídia, empresas de telecomunicações, varejistas. E a minha empresa coletava esses dados numa frequência diária, analisava esses dados e no dia seguinte enviava para os mecanismos de decisão dessas empresas, tipo assim, sistemas de marketing, precificação e tudo mais, decisões automatizadas para otimizar certos objetivos de negócio dessas empresas. Tá? Naquela época, não existia a infraestrutura de nuvem que existe hoje. A gente teve que fazer tudo, assim, from scratch, como a gente diz. Né? A gente teve que desenvolver o sistema de machine learning na nuvem, a gente tem que fazer todo o sistema de ETL na nuvem, tudo. Basicamente tudo. Então, foi muito trabalhoso na época, muito trabalhoso. Mas deu certo, a gente conseguiu vários clientes nessa área aqui na Austrália, algumas das maiores empresas desses setores aqui na Austrália nós conseguimos como clientes e começamos a servir esses clientes com essa proposta. E aí, lá ali por 2014, a gente vendeu essa empresa para uma seguradora, a maior seguradora aqui da Austrália, continuamos desenvolvendo a empresa ainda vai até hoje eu não estou mais lá, mas a empresa continuou funcionando. E ali por 2015, 2016, a gente começou a perceber umas coisas interessantes. Né? A gente começou a perceber a possibilidade dos efeitos colaterais do que nós estávamos fazendo. Uma coisa que nós fazíamos muito bem era a medição dos impactos do que a gente estava fazendo. Tá? Então, a gente quantificava muita coisa, quantificava várias métricas de desempenho para o cliente, várias métricas em diferentes demografias da base de clientes, e a gente otimizava certas métricas, como conversões, ou métricas de receita e lucratividade e tudo mais. E então, o que começou a acontecer, que a gente percebeu, é que ao otimizar certas métricas, outras métricas que nós também estávamos monitorando começaram a desviar daquilo que nós consideraríamos o apropriado ou o adequado para aquelas métricas. Okay? Mais especificamente, no caso de, por exemplo,
precificação, né? Se a gente está maximizando alguma métrica associada a receita, aumentar a receita ou aumentar a margem de lucro, por exemplo, o que a gente começou a notar é que as decisões que o machine learning estava recomendando estava tendendo a gerar certas desigualdades na forma, e provavelmente até questionáveis do ponto de vista até ético, né? Na forma como quais eram os tipos de pessoas que estavam recebendo melhores preços e qual era o tipo de pessoas que estavam recebendo os preços mais altos, esse tipo de coisa. Então a gente começou a quantificar isso e começou a ver, não, isso aqui não está certo. Isso aqui não está correto, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, ao investigar isso mais a fundo, aí a gente conseguiu abrir assim, a caixa e na época não se falava muito ainda em algorithmic fairness, algorithmic bias, essas coisas. Foi em 2015, né? Não se falava muito nessas coisas. Então a gente começou a ver, olha, isso aqui é uma coisa séria. A gente tem que realmente prestar atenção no que a gente está fazendo e achar uma forma de lidar com essa questão. Então essa foi a gênese, assim que começou essa minha conscientização a respeito da ética na inteligência artificial, tá? Então isso aí dá um pouco do tipo assim do contexto, diria assim, que nos traz para essa conversa de hoje. Então agora eu vou colocar talvez colocar alguns slides aqui para, vamos lá então, vamos fazer a compartilhação para a gente ver aqui. O pessoal está conseguindo ver aí. Acho que ainda tem. Agora está conseguindo ver uma tela toda escura, preta aí? Sim, sim. Tá. Então tá. Então meu nome é Tibério, né? Só para deixar claro aí, é um nome estranho, mas é verdadeiro, é isso aí mesmo. E eu sou o cientista-chefe do Gradient Institute, que é um novo instituto de pesquisa que nós criamos aí há uns 2 anos, na verdade, no início do ano passado, para tentar lidar com essa questão da ética na inteligência artificial, aqui baseado na Austrália. Vamos ver aqui. Então, nós temos duas sedes, uma aqui em Sydney e outra lá em Canberra, capital australiana, e a nossa história é a seguinte: a gente é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, tá? É um instituto de pesquisa focado na pesquisa, no projeto e o desenvolvimento e adoção de sistemas de inteligência artificial que incorporem essas noções éticas, certo? E tem essencialmente 3 atividades que a gente faz. A pesquisa científica, a gente faz treinamento de data scientists e treinamento também mais alto nível, não técnico. E a gente faz a parte técnica de consultoria, ou seja, a gente vai dentro das empresas e a gente ajuda os nossos clientes a incorporar esses fatores éticos aí dentro da criação de modelos dele, quando eles vão lá criar os modelos de machine learning. Então, a motivação, eu já dei um pouco da motivação, eu só vou dar um pouco mais do contexto aqui, né? Tradicionalmente, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa em fazer predições em geral. Por exemplo, como o pessoal viu nas últimas 2 semanas aí, o grande breakthrough aí do DeepMind em protein folding, outros exemplos de modelagem, predição, natural disasters, tradução, computer vision, enfim, existe uma quantidade absurda de áreas de aplicação da inteligência artificial no que diz respeito a fazer predições, né? Fazer predições, um ser humano vai lá e interpreta de alguma forma aquela predição e bola para frente. Vamos utilizar aquela predição como uma informação para o ser humano tomar futuras decisões.
Aqui, por exemplo, a gente tem a questão do protein folding, vai predizer a estrutura terciária lá de tridimensional de uma proteína baseada na sua sequência de aminoácidos. Uma vez que isso é feito, isso aí pode ser interpretado por cientistas e tal para facilitar o projeto de uma nova droga, por exemplo, né? Da mesma forma, em desastres naturais, você vai lá e modela onde que pode, provavelmente, no caso de um bushfire aqui, que é um exemplo aqui na Austrália, onde que provavelmente vai, para onde que o fogo vai se direcionar nas próximas 24 horas, e aí tu vai lá e toma decisões com a tua central de bombeiros lá e aloca as pessoas para o lugar certo, na hora certa, para tentar reter o fogo, entendeu? Mas esses cenários aqui que eu estou construindo, que eu estou mostrando, são cenários onde a inteligência artificial, a modelagem, o machine learning está te dando predições, mas aí o ser humano vai lá e interpreta essas predições e aí inicia um processo de política. O que a gente vai fazer com aquelas predições? Tá? Isso é um paradigma. Mas aí vem um outro paradigma, que é o paradigma onde a gente está usando machine learning e inteligência artificial para tomar as decisões de forma direta. Ok? Agora as coisas começam a ficar um pouco diferentes. E eu imagino que vários de vocês, no contexto aí da Loft, já estejam bastante familiaridades com isso, onde a gente vai lá e constrói modelos e aqueles modelos começam a deliberar, começam a fazer tomadas de decisão de precificação, ou decisão de marketing, ou o que quer que seja, certo? E a tomada de decisão desses modelos não está necessariamente sendo averiguada, o seu caráter, processo intrínseco assim, da tomada de decisão, que tradicionalmente é o ser humano que faz, não está sendo assim averiguado, analisado de um ponto de vista social, ou de um ponto de vista ético, ou de um ponto de vista legal e tudo mais, que qualquer ser humano faria caso estivesse tomando uma decisão sobre como criar uma droga para tratar, por exemplo, uma vacina para tratar o Covid, por exemplo. Pessoas são envolvidas nesse processo. Então, tem mais envolvimento do ser humano. E a gente tem várias capacitações que as máquinas ainda não têm. Então, hoje em dia, eu só coloquei alguns exemplos aqui, decisões de quem vai ser contratado ou selecionado para uma entrevista, decisões de quem vai ser roteado para um tratamento médico, decisões de quem vai receber crédito, decisões de quem vai aparecer no teu dating app, entendeu? Essas decisões, muitas delas hoje estão sendo, se não feitas quase completamente por modelos, por algoritmos, estão sendo informadas significativamente por algoritmos. E isso é um paradigm shift, isso é uma coisa diferente. E outra coisa para lembrar é que essas decisões são personalizadas. Como você sabe, os dados são diferentes para as pessoas e os modelos estão aprendendo e otimizando os resultados baseados no resultado de cada indivíduo. O que isso significa é que efetivamente está criando para cada indivíduo uma experiência cada vez mais personalizada, talvez sem essa sistema de governança assim, do quão apropriada aquela jornada que tu está criando para aquele indivíduo do ponto de vista holístico para a vida daquele indivíduo, entendeu? Simplesmente está mandando decisões que estão maximizando os teus objetivos de negócio, mas não está levando em consideração todo um contexto de vida, todo um contexto social, todo o contexto da vida daquele indivíduo. Tá? E isso gera vários side effects. E hoje em dia já existe assim, uma variedade, uma evidência assim, significativa de que isso pode gerar efeitos colaterais altamente indesejados. A gente já viu o exemplo da Amazon tendo dificuldade de criar sistemas que sejam fair do ponto de vista de tratar homens e mulheres de forma justa no processo de recrutamento, problemas de bias também em algoritmos de LinkedIn, do Google,
sistema de criminal justice, e sistema de seguro público e welfare systems. Eu estou usando, obviamente, muito do inglês, porque é o palavreado que eu tenho mais familiaridade, então vocês vão ter que ter paciência, não tradução, mas eu também acho que grande parte da nomenclatura já é incorporada no Brasil também. Enfim, moral da história, essa ideia de otimizar para os objetivos de negócio exclusivamente de uma forma assim restrita, sem prestar atenção no que pode acontecer com potencial efeito colateral disso, é uma coisa que pode gerar riscos, tá? Gerar problemas. E aqueles exemplos que eu dei são os headlines, né? É aquilo que aparece no jornal. Mas a pergunta é o que está realmente acontecendo no planeta, certo? Se a gente tem esses modelos estão tomando essas decisões de forma automatizada, o que está acontecendo com a sociedade? Então, essa é a pergunta aí que a gente acha que a gente tem que fazer. E eu gostaria de colocar essa frase aqui que eu gosto muito, de um colega, e quando o pessoal adora essa frase aqui, né? Que basicamente dizendo isso aí que vocês conseguem ver, né? Que as pessoas se preocupam que as máquinas são muito inteligentes, o computador vai ficar muito inteligente e tomar conta do mundo, mas o problema real é que os computadores e os sistemas ainda são muito precários, muito estúpidos, muito burros, e já tomaram conta do mundo. Esse é o verdadeiro problema com a inteligência artificial hoje em dia, né? Claro que a inteligência artificial, no futuro, quem sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, na verdade, é muito incerto, mas isso a gente sabe. O que a gente sabe é que esses sistemas estão tomando decisões reais hoje, e esses sistemas não podem ser chamados inteligentes, mas não podem mesmo, né? Se é que a gente valoriza o conceito da palavra inteligência, né? Se a gente realmente acha que inteligência é uma coisa que tem que estar associada com sabedoria, então esses sistemas, eles estão longe de serem sistemas assim inteligentes. Então, só para dar aquele rapidinho overview do que é hoje a inteligência artificial, assim, bem simplista do ponto de vista de machine learning. Basicamente, para quem tem familiaridade com machine learning, tu tem o componente que é o homem e a máquina. O ser humano vai lá e mostra os objetivos a ser alcançados, e provê os dados. E aí o machine learning vai gerar um sistema de AI que vai otimizar os parâmetros para atingir o objetivo. É basicamente assim que funciona. E é tudo baseado em reconhecimento de padrões, né? Então, aqui eu gosto de um exemplo como esse, né? A gente não precisa saber nada a respeito desses dois idiomas, dessas duas línguas, mas se eu pergunto para vocês a qual dos dois alfabetos aquele símbolo pertence, eu acho que o pessoal vai chutar que pertence ao alfabeto Burmese. Tá? É o que eu chutaria. E está certo. Basicamente, o nosso sistema visual tem a capacidade de reconhecer padrões e tomar decisões mesmo sem saber, sem entender o que está acontecendo, né? Claro, talvez tenha alguns de vocês que entendam Burmese e Nagari e possam realmente saber a resposta certa, mas assumindo que, para quem não sabe, essa é a situação. Então, é assim que hoje funcionam os algoritmos. Não tem ideia do que está acontecendo, mas funciona na base de reconhecimento de padrões. Provavelmente eu vou passar isso aqui, porque basicamente está dando um step de machine learning, os 4 steps básicos, um exemplo de machine learning, supervised learning, né? A gente vai lá e se a tarefa é classificar uma imagem como sendo um cachorro ou um gato, a gente oferece exemplos de cachorros e gatos, a gente dá os labels, isso é um cachorro, isso é um gato, e as imagens, e aí treina o modelo, e aí fornece uma nova imagem, por exemplo, onde não sabe se é um cachorro ou um gato, e o sistema de predição gerado pelo modelo dá uma probabilidade de que é um cachorro e uma probabilidade de que é um gato, né? Como o pessoal aí já é uma audiência de ciência de dados, eu assumo que o pessoal tem familiaridade com
com o básico da aprendizagem de máquina. É assim que funciona, essencialmente. Porém, né, a pergunta é, o que poderia dar de errado com esse paradigma? Né? O que pode dar errado? Tem várias coisas que podem dar errado. Vamos prestar atenção, por exemplo, num exemplo aqui de recrutamento. Vamos supor que a gente está interessado a criar um modelo para filtrar currículos para selecionar quem que vai ser entrevistado por uma posição, tá? Então, no nosso sistema de machine learning, vamos supor que a gente vai lá e define que a target variable, o label, né, a variável de saída, vai ser se você é apropriado para aquele job ou não, uma variável binária. E as suas features, vamos supor que tem várias coisas, tipo demográfico, histórico de trabalho e tudo mais. Tem várias coisas que podem dar errado. Entendeu? Primeiro, e se o próprio processo de definir os labels tem viés? Por exemplo, no histórico de quem foi contratado e quem não foi contratado, pode ter tido discriminação contra mulheres, por exemplo. Discriminação, assim, não deliberada, né? Unconscious bias, como a gente diz, né? É uma fonte de problema. Isso aí vai passar para o modelo. E se tiver bias nas features que tu está utilizando, né? Por exemplo, vamos supor que os homens têm a tendência, isso tudo dando exemplos assim, né? Não tem evidência para mostrar que isso é verdade, não importa, só para fazer o ponto. Supor que homens têm a tendência de dizer que eles têm mais experiência que na verdade têm, entendeu? Esse é um outro tipo de problema que pode aparecer. E, por exemplo, 3 aqui, e se esse tipo de trabalho, vamos supor que seja, não sei, engenharia de software, tá? ou data science, e se tornou mais popular com pessoas jovens desde que os dados coletados os dados de treinamento foram coletados? Em outras palavras, e se houve um covariate shift? E se houve uma mudança na distribuição de dados de entrada, desde os dados que tu coletaste até a realidade atual na qual tu queres tomar a decisão? É uma outra fonte de viés. E se a natureza do trabalho mudou, desde o tempo que tu coletou os dados até agora? Tem tantas coisas que podem ser diferentes, que podem gerar complexidades. Então, esse protótipo, esse modelo de supervised learning que nós temos, ele, para processo de tomada de decisão que envolvem pessoas, envolvem seres humanos, e que envolve um loop meio fechado, ao invés de uma coisa assim mais open loop, claramente existem vários pontos aí onde tem risco. Tá? Ô, Tibério, Vai lá. acho que esse slide bate muito com uma pergunta que já chegou aqui. Sassá fez a pergunta, certo. E aí a pergunta é a seguinte, retirar Sim. variáveis como... Aí você fala, se tiver mais para frente de apresentação, tudo bem também, tá? Não, eu acho bom isso. Vai me interrompendo, é melhor assim. Legal. Então a pergunta é a seguinte, retirar variáveis como sexo, classe social, ou então ter conjuntos de treinos mais balanceados ajuda a deixar os algoritmos mais justos? É uma boa pergunta, tá? Existe um nome técnico para isso, é chamado Fairness through Unawareness. É a tentativa de gerar justiça através da ignorância, né? Tipo assim, vamos dizer que a gente não está observando, vamos extrair a feature de gênero, ou age, ou o que quer que seja dos dados. Isso ajuda ou não ajuda? A resposta é depende. No nosso website, por exemplo, a gente tem um blog post que a gente mostra em detalhe a análise dessa questão. E mostra que pode ajudar e pode piorar. Entendeu? Existe essa percepção de que, em geral, essa intuição, às vezes, de que isso vai tender a melhorar, mas, às vezes, pode piorar. Por exemplo, vamos supor que a gente está numa situação onde... Aqui, nesse caso, a gente está falando aqui de job suitability, ok? Vamos supor que a gente tira os dados, tira a informação de sexo,
pessoa, não sei mais qual é o sexo. Aí eu vou lá e vejo que a pessoa ficou, o algoritmo vai ver que a pessoa ficou um tempo sem trabalhar, tá? Aí ela vai fazer uma inferência baseada naquele dado, que a pessoa ficou um tempo sem trabalhar. Veja bem, se o algoritmo sabe que é uma mulher, ele tem mais capacidade de levar em conta o fato de que mulheres, em média, as razões pelas quais elas param de trabalhar, elas ficam um tempo sem trabalhar, estão frequentemente associadas a cuidar de um filho pequeno que recém-nasceu, por exemplo. São jovens mães. Ao invés de estarem desempregadas. Então, se tu não dá informação de gênero, de sexo, tu tá efetivamente, nesse caso, não deixando o algoritmo descobrir que a razão pela qual a pessoa ficou fora do trabalho é que ela era uma jovem mãe e estava cuidando de uma família, ao invés de estava fora do mercado de trabalho porque não foi competitivo o suficiente. Em outras palavras, os homens que não foram competitivos e ficaram fora do mercado de trabalho vão ser colocados no mesmo pacote que as mulheres que eram competitivas, mas ficaram fora de trabalho porque estavam cuidando da família. Então é uma injustiça também que está fazendo por não colocar o sexo. Então pode ir em ambas as direções. É uma questão muito interessante e eu posso depois apontar um blog post que a gente fez que analisa tecnicamente essa questão. Tá ok, Guilherme? Sim, ela acho que respondeu a pergunta, ela colocou no chat aqui. Eu acho que eu não estou vendo aqui o chat. Tá no bate-papo. Ok. Obrigado ótimo. pela pergunta. Aí, gente, vai mandando no Q&A e aí eu vou olhando aqui e, dependendo, interrompendo o Tibério quando a gente tiver um pouco mais Agora eu estou vendo as perguntas, pessoal. Desculpa aí. Embora eu seja um cientista da computação, pelo jeito eu não sou muito bom com computadores. Vamos lá. Vamos adiante. Agora eu estou vendo as perguntas aqui. Vamos para o próximo aqui. Então, só colocar um pouco em si algumas ideias. Isso aqui não é uma receita para... Uma coisa importante precisa ser dita, né? Ética é uma coisa muito complexa. Entendeu? A ideia aqui não é simplesmente criar uma app que vai resolver o problema da ética e implementar essa app no teu workflow de machine learning e aí tu lava as mãos e vai para casa feliz da vida. Não, isso não vai acontecer. Tá? A gente não está falando disso. A gente está falando agora de um problema muito mais fundamental. É um processo de aprendizagem, é um processo iterativo e a gente está recém-iniciando. Ok? Então, deixar bem claro que isso é uma questão muito complexa. Então, só colocar uma forma de pensar, uma forma de começar a pensar a respeito dessas questões. Ok? Uma forma de começar a pensar é tentar modularizar os desafios que estão presentes. E, nos próximos aí 20 minutos, eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles. Tem muito conteúdo, a gente vai tentar só falar de algumas coisas assim, selecionadas para poder ficar dentro do horário. Mas eu queria pelo menos dar assim, um saborzinho assim, de cada um desses elementos. Tá? O primeiro elemento é a importância de nós identificarmos e quantificarmos os objetivos que são importantes para nós, uma empresa. Se a empresa quer resolver um problema, vamos identificar o que é importante para nós e quantificar. Aí depois vem, uma vez que a gente identificou e quantificou, como que a gente projeta o sistema de uma forma de alto nível? Quais são os parâmetros gerais que a gente vai construir? Depois, como é que a gente vai modelar o impacto daquele sistema? Como que aquele sistema, o que aquele sistema vai causar para diferentes tipos de pessoas? E aí, finalmente, como que a gente vai balancear os custos e benefícios associados aos impactos do sistema para diferentes
clientes e diferentes stakeholders, porque existem vários stakeholders diferentes. Quando a gente fala do meu cliente, não existe o meu cliente, existem os meus clientes, e eles são diferentes. E às vezes, um deployment, uma solução que tu cria vai ajudar alguns clientes muito mais do que outros. E se tu muda um parâmetro, vai ajudar os outros muito mais do que uns. Como é que a gente navega esse espaço de trade-offs, né? São essa ideia de balancear os objetivos. E, finalmente, esse processo nunca para. A gente continua iterando e analisando essas questões de forma contínua. E em vermelho, aquilo que só um lembrete daquilo que eu falei anteriormente, de que não existe essa coisa de o sistema é ético, o sistema não é ético, né? É um progresso, é uma jornada, é uma caminhada, e a gente tem cada vez mais fazer progresso nessa direção. Ok, vamos falar um pouquinho. Eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas vamos selecionar algumas coisas. Quantificar os objetivos, tá? É muito importante a gente sentar quando a gente está criando um sistema que vai tomar decisões sobre as pessoas e listar tudo aquilo que é importante para nós, tá? Para a empresa. E tudo aquilo que é importante para o cliente. Tudo aquilo que é importante para diferentes tipos de clientes. Listar um super conjunto, super set, se for o caso. Uma quantidade ampla. Não quer dizer que a gente vai ter condições de analisar tudo, mas listar todas as considerações que a gente pode imaginar que sejam importantes. Esse é o primeiro passo. Realmente esse é o primeiro passo. Força a gente a pensar de forma responsável a respeito de quais são os stakes, o que está em jogo ao a gente tomar uma decisão de utilizar um sistema de inteligência artificial para tomar decisões automatizadas. Mas veja bem, isso aqui ainda são palavras, né? São conceitos, ainda não está codificado em termos de linhas de código. Estamos falando ainda na ideia de listar esses conceitos. E aí eu vou contar uma breve história. Isso aqui é uma cobra nágena, para quem conhece. Vou contar uma história real que aconteceu aparentemente na época em que a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra. Não sei se quantos de vocês conhecem essa história, mas eu acho muito ilustrativa para contar a importância da gente selecionar os objetivos corretos. Naquela época, lá na Índia, lá quando ainda era a colônia inglesa, se descobriu as autoridades, os delegados das autoridades governamentais locais começaram a perceber que tinha uma quantidade muito grande de cobra espalhada pelas cidades. E então eles tomaram a seguinte decisão: vamos dizer que quem aparecer com uma cobra morta aqui na prefeitura vai ganhar tanto de um prêmio, ganha aí alguns dólares ou qualquer que seja a moeda da época, tá? Vai ganhar algum recompensa por trazer essas cobras mortas, tá? E assim eles definiram um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trazer as pessoas aqui com cobras mortas, tá entendendo? Sendo que o objetivo final, obviamente, é eliminar essa praga da cidade. Mas assim, ó, dá uma pensada aí, o que vocês acham que poderia acontecer de efeito colateral disso? Só dá uma refletida aí. É isso aí mesmo, eu comecei a ver, baita negócio, né? Criar cobras para matar, é exatamente isso. É o que aconteceu. Foi um desastre. O pessoal começou a criar cobras e matar cobras e aparecer e pegar dinheiro. E aí chegou um momento que as autoridades se deram conta de que não funcionou. E aí adivinha o que as autoridades fizeram? Interromperam o programa, né? Mas e o que aconteceu uma vez que interromperam o programa? Alguma ideia? Surto de cobras. O que aconteceu foi que os proprietários daquelas fazendas de cobras chegaram à conclusão de que não iam mais receber sua recompensa ao matar as cobras
e entregá-las na prefeitura, o que eles fizeram? Largaram as cobras no mato. Moral da história. A quantidade original de cobras era grande, mas a quantidade final de cobras acabou sendo muito maior. E o objetivo foi exatamente o contrário, entende? Esse é um exemplo que eu gosto muito, porque ele mostra como a gente tem que pensar em alta ordem. Não pode pensar só em efeitos de primeira ordem na vida, né? E a gente tem que pensar que o mundo ele é dinâmico. Ele não é um jogo onde tem dois movimentos. Tu faz um movimento e o mundo responde e acabou. Não é assim que funciona. É complexo. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado com objetivos de machine learning também, entendeu? E existem vários trabalhos recentes na literatura tentando analisar a dinâmica desses algoritmos. No momento que tu vai lá e coloca um modelo, deploy um modelo, o que acontece com os teus clientes, mas e se tu continuar com aquilo ali, qual vai ser a dinâmica daquele processo e para onde que isso vai convergir, se é que vai convergir para algum lugar, entendeu? Então, essas questões são super importantes. Outra coisa importante na questão de objetivos, né, é o fato de que aquilo que a gente geralmente foca são coisas que são fáceis de medir. Por exemplo, o pessoal que estuda educação, eles não conseguem medir a aprendizagem do aluno ou realmente o desenvolvimento assim, intrínseco de forma holística do processo de crescimento do aluno. Não, o que eles medem é scores, é as notas que os alunos tiram nos testes, correto? Essas duas coisas não são iguais, não são diferentes, não são a mesma coisa. Existe um gap. Então, aí vem a pergunta, se a gente otimizar para scores, o que vai acontecer com o aprendizado? E como você sabe, existe o processo de ensinar para o teste. Acaba virando um processo de vamos ensinar as pessoas a fazer prova, fazer teste. E isso é uma indústria, né? Mas é muito questionável até que ponto isso é efetivo para realmente desenvolver a aprendizagem. Da mesma forma, existem vários outros casos, por exemplo, na área de saúde, custo é muito comum de ser utilizado como uma proxy de necessidade. Por exemplo, se essa comunidade aqui tem muitos custos associados, provavelmente quer dizer que a saúde lá está ruim. E realmente faz sentido, tem uma correlação, certo? Se a pessoa teve câncer por 2 anos e teve no hospital, o custo vai ser elevado e a pessoa não estava com uma boa saúde. Mas essa correlação não é perfeita. E, às vezes, eu vou dar um exemplo em seguida, isso pode gerar problemas sérios. Esse desalinho entre o que dá para medir facilmente e a quantidade que tu realmente está interessado. Outro exemplo é a parte de crime. A gente quer descobrir onde é que está sendo cometido o crime. Mas aí é muito difícil medir. É fácil medir quem está sendo preso, certo? Mas aí, quem está sendo preso e quanto crime tem, essas duas coisas não são a mesma. Como você já pode imaginar, fatores aí que vão fazer essa diferença, certo? Por exemplo, onde que a polícia está presente. Enfim, temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Aqui, algum exemplo, uma lista assim, de exemplos concretos onde existe uma coluna da esquerda, coisas que a gente realmente se importa, coisas que a gente está interessado em medir, mas aí a coluna do meio é aquilo que é fácil medir, tá? E é o que geralmente acaba sendo usado. Mas aí a coluna da direita está mostrando tudo aquilo que não está sendo capturado, ou algumas coisas, né? Do conjunto que não está sendo capturado pela medida que a gente tem, que é importante para abordar a questão da coluna da esquerda. Então,
quando a gente está criando labels para um modelo de machine learning, a gente geralmente pega a coluna do meio e vai com aquilo, entendeu? Essa conversão é o meu critério de sucesso, ou esse e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que isso vai ser uma visão parcial e a gente precisa ser proativo em tentar tomar medidas para abordar as coisas que estão sendo deixadas de fora. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu queria comentar. É um exemplo real que saiu num paper do ano passado. Nos Estados Unidos tem um software que é utilizado praticamente no país inteiro. Toma decisões assim, importantes de triagem médica para mais de 70 milhões de pacientes nos Estados Unidos. Tá? E esse software, ele utiliza como uma proxy de risco de saúde. Ele basicamente, o ponto do software é criar um modelo para gerar um score de risco para o paciente. Aí quando o paciente é avaliado de acordo com aquele score de risco, tu oferece os dados do paciente, o modelo estima o risco, e aí se o risco é acima de um certo limiar, o paciente vai ser direcionado para um programa especial de tratamento. Se é abaixo daquele limiar, não vai para o programa especial de tratamento. E o que foi encontrado foi que existia um viés, existia um bias em relação à comunidade negra. Basicamente, daquelas pessoas que estavam sendo enviadas para o programa especial, em média, as pessoas da comunidade negra estavam muito piores de saúde. Em outras palavras, tinham, para um fator de 2, um fator de 100%, o dobro das pessoas com um risco maior estava sendo avaliado que tinha, na verdade, um risco maior, estava sendo avaliado com um risco menor pelo algoritmo para a comunidade negra. E aí tu começa a pensar, por que isso? Como é que o algoritmo foi discriminado dessa forma se não houve uma programação deliberada para isso acontecer? E não houve. Muito pelo contrário. Houve um esforço para calibrar o desempenho do algoritmo entre brancos e negros, demonstrado. Mas, mesmo assim, na realidade, quando se verificou, através das medidas de saúde mesmo, medir pressão, medir detalhes mesmo os biomarkers, né, que é basicamente os indícios de saúde, se identificou que as pessoas que estavam sendo selecionadas para o programa especial, mas vindo da comunidade negra, estavam muito mais doentes, na média, do que os brancos. Por que isso? A causa era a proxy que foi usada para treinar esse modelo. A proxy foi o custo do atendimento médico. No histórico de todo o dataset, pega todas as pessoas, pelo custo, quanto que aquela pessoa custou para o sistema de saúde. E aí, se tu for analisar, tu vai descobrir o quê? Tu vai descobrir que, em média, os negros custaram menos, porque eles têm menos acesso à saúde. Em média, quando a comunidade negra, quando representantes da comunidade negra chegam no hospital, só para eles, a barreira para eles até chegar no hospital é uma barreira muito maior. Então, muitos ficam para trás, nem chegam no hospital, e o custo não é nem computado, porque eles não são nem tratados. Eles nem estão no database. Então, o database que está available é o database dos negros que já são, que têm acesso, entendeu? Que realmente gera todo esse bias aí. É um problema de proxy que precisa ser reconhecido. Um exemplo típico aí, onde a coisa precisa ser analisada de forma holística e competente e responsável. Não adianta só boas intenções mesmo. E às vezes, no caso desse sistema, não adianta nem o conhecimento técnico, digamos assim, de calibração de performance para brancos e negros, porque eles fizeram isso, só que eles fizeram isso para a proxy errada, eles fizeram isso para o custo. E o custo não é uma proxy apropriada para a verdadeira qualidade. O custo de saúde não é uma proxy, se provou, não é uma proxy apropriada para
para verdadeira qualidade de saúde do indivíduo. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo aí das questões. Então, algumas perguntas aí que a gente pode fazer, né? Só alguns exemplos, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer frequentemente quando projetando o sistema é como que eu posso atender exatamente o meu objetivo, mas ainda assim, o objetivo que eu estou codificando, mas ainda assim machucar o objetivo que eu realmente me importo? Essa pergunta é uma pergunta importante. Como que eu tenho como otimizar a função objetivo que eu criei, mas ainda assim, de alguma forma, afetar negativamente aquilo que eu realmente quero otimizar, mas não consigo porque eu não consigo medir. Tá? Outra pergunta. Fala lá. Veio uma pergunta aqui que eu achei legal também nesse slide. Sim, Sassá também fez a pergunta mais uma vez, e eu acho que está acertando bastante combinando o slide com a pergunta aqui. Então, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, ter diversidade de pessoas criando esses algoritmos, tipo, inspecionando, por exemplo, os objetivos, ajuda a diminuir esses problemas, esses viéses? A diversidade do quê? Das pessoas que estão criando os algoritmos. Tá, certo. Tá. Isso é uma pergunta, inclusive, no final dessa apresentação, que a gente vai... porque eu tenho muitos slides, né? Centenas. Então, eu vou fazer uma coisa bem resumida, mas um dos meus slides, que está em algum, deve ser o 215, alguma coisa assim, lá aborda exatamente isso aí, mas eu vou falar. É um problema, a diversidade das pessoas que estão envolvidas no processo é uma questão importante, mas não é suficiente. Certo? Isso precisa ser entendido. Isso realmente precisa ser entendido. Que the white guy problem is not the only problem. Ok? O fato de que não existe diversidade... essa que a pergunta? A diversidade das pessoas envolvidas? É isso? Eu acho que é no projeto dos algoritmos, né? Então, Sassá, me corrija se eu tiver. No projeto dos algoritmos... Exatamente, pode ter... tá bom, Sassá, isso mesmo. Então, no projeto dos algoritmos, pode ter a maior diversidade que tiver, mas essa diversidade vai ajudar. Como que ela vai ajudar? Ela vai ajudar em termos de perspectivas. Ou seja, blind spots, pontos cegos. Tem certas coisas que são pontos cegos para uma determinada comunidade, para uma determinada pessoa, mas para outras não. Então, esse é o valor da diversidade no design, porque tu minimiza a quantidade de pontos cegos. Mas pontos cegos ainda estão muito associados à intenção, ao objetivo, assim, de uma forma genérica. Quando chega na hora, na verdade, de fazer o sistema técnico, precisa ir além da representatividade e precisa ter o conhecimento técnico específico de como corrigir o problema, de como evitar que o problema se manifeste. Entende? Então, a diversidade na representatividade é muito importante, mas ela só cobre um conjunto de questões, ela não cobre todo o conjunto de questões. Se isso aborda a questão? Okay. Agradeceu. Tem outra que eu acho que também tem a ver com isso. Que é do Heitor. Uhum. A pergunta é a seguinte: Tibério, dado que resolver esses desequilíbrios das medidas nem sempre passa por soluções técnicas, você acha que uma aproximação às ciências humanas, tipo ciências sociais, assistência social, por exemplo, pode ser uma das chaves para identificar esses vieses mais perigosos? Exatamente. Excelente ponto. Inclusive, se a gente voltar aqui, eu tento fazer, quando a gente volta aqui, ó, aqui à esquerda, quem são as pessoas fazendo parte desse processo? Vários tipos de diferentes pessoas e várias expertise diferentes. Quando a gente olha ali domain experts, entendeu? A gente está falando de
assistências sociais, a gente está falando de especialistas em psicologia, a gente está falando em demógrafos, a gente está falando em pessoas que cubram um espectro amplo das questões de impacto, porque qual é a forma de pensar sobre isso, né? A forma de pensar é o seguinte, é em termos do impacto. O impacto que esses modelos vão causar vai ser um impacto na vida das pessoas. O que um data scientist entende de demografia? O que um data scientist entende de bem-estar mental? O que um data scientist entende de sociologia ou todas essas outras questões? Não é a especialidade. Então, tipo assim, ó, é crucial nesse processo que em diferentes partes em diferentes estágios, nesse estágio 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tu tenha o grupo correto de pessoas. Especialmente no item 1 e no item 4, tu precisa ter uma representatividade bastante ampla. No item 1 o que é importante considerar? Tu tem que ter representação das pessoas impactadas pelo sistema. As people affected, aqui no lado esquerdo. Os teus advogados têm que saber, porque eles têm que saber se isso aqui vai estar infringindo na legislação de antidiscriminação, por exemplo. Né? Direitos humanos. Claro que tem que ter os especialistas técnicos para poder desenvolver, codificar essas ideias em termos de técnicos de código e tudo mais, mas precisa desse conjunto amplo de stakeholders envolvidos. Isso é uma coisa muito importante. Não resolve simplesmente aumentar a diversidade dos desenvolvedores e dos cientistas de dados. Não resolve. Tem que pensar que isso é um sistema onde os cientistas de dados são partes desse sistema, e tu precisa de várias perspectivas vindo de todas as formas através das quais os impactos na comunidade e na sociedade possam se materializar. Certo? Isso aborda um pouco a questão? Ok. Boa. Okay. Vamos... Aí, se tiver mais uma outra, manda aí, Heitor. Sim, sim. Aí, okay. Beleza. Ele falou que respondeu, sim. Boa. Valeu, Opa. Tá legal. Valeu, Heitor. Então, tá. Então, esses são alguns exemplos aqui. Talvez dar mais um exemplo aí sobre partes do design, né, dos sistemas. Quando a gente vai fazer um projeto, criar um modelo, criar qualquer projeto de machine learning, existem diferentes, assim, uma forma de tu abstrair isso são esses três processos ou estágios. Um é como tu coleta teus dados, teu processo de medição. Outra é a construção de modelos e tal, para fazer predições. E é importante separar essa segunda parte da terceira parte, que são as decisões que vão ser feitas. Né? Porque o sistema pode gerar predições, pode gerar estimativas, pode gerar... Mas daí para as decisões é um outro estágio. Certo? Muito bem. Então vamos dar uma olhada talvez num exemplo aqui. Isso aqui é uma caricatura, um exemplo onde nós temos motoristas de dois grupos da comunidade. Vamos supor que um grupo é um grupo que pertence a uma etnia historicamente marginalizada, indígenas ou pessoas da comunidade negra, por exemplo. Ou alguma outra minoria historicamente marginalizada da sociedade, que não tiveram, ao longo da história, as mesmas oportunidades que os demais tiveram. E vamos supor, por exemplo, que os verdes aqui são o pessoal que representa aqueles que não são da minoria. O que é esse percentual? Vamos colocar que esse percentual aqui é o percentual de motoristas num sábado à noite que estão dirigindo embriagados, por exemplo. Ok?
Vamos supor que o verdadeiro número é 11% para os azuis e 9% para os verdes. Esse é o verdadeiro percentual de cada comunidade que está dirigindo embriagado no sábado à noite, tá bom? E vamos supor aí que a polícia tem recursos limitados, não pode parar todo mundo, tá? Só pode parar um quinto ali dos carros que vê passando, para fazer teste de né, o bafômetro, né? Então tá. Vamos então olhar uma estratégia. Uma estratégia seria, vamos supor que a gente tem um modelo aí que realmente consegue capturar e consegue detectar de forma acurada. E vai ranquear quem que vai ser parado baseado na sua probabilidade de estar embriagado. Qual vai ser o resultado? Só vai parar motoristas da comunidade azul. Por quê? Se o critério que a gente deu foi maximizar a quantidade de pessoas embriagadas que são paradas, esse vai ser o resultado. Sem dúvida. 100% das pessoas que vão ser paradas vão ser da comunidade azul. Simplesmente porque é sabido que a probabilidade lá é maior. E a gente usou um critério bem estreito, específico, para maximizar aquela quantidade. A solução que maximiza aquilo é só para a gente do azul. Entendeu? Faz sentido? Mas parece que tem uma coisa errada aí, não parece? O que isso pode gerar de efeito colateral? Isso aí vai gerar um outcry, isso aí vai gerar um problema, porque vai gerar um problema de percepção como as pessoas estão discriminando contra essa comunidade. Especialmente porque se tu olhar a diferença de 11% para 9% é só de 11% para 9%. Não é uma diferença tão grande. Mas esse foi o resultado de maximizar o critério de quantas pessoas paradas que estejam embriagadas. Agora vamos usar um outro critério. Vamos resolver randomicamente. Vamos parar randomicamente os motoristas. Tá? Se a gente parar randomicamente, a gente vai pegar 20%. Não vai pegar 22%, mas vai pegar 20%, que é praticamente a mesma coisa. Correto? E não vai ter aquele problema de discriminação. Não vai ter aquele problema de percepção que tu está segregando uma comunidade que historicamente já perdeu tanto. Em outras palavras, é um trade-off aqui. Tu está giving away, tu está basicamente desistindo desses 2% de diferença, de 20 para 22. Tudo bem, tu não está pegando aqueles 2% ali de diferença, mas olha o que tu está ganhando em termos de equidade, em termos de percepção social. Olha a consequência negativa de tu só pegar pessoas que sejam daquela comunidade azul. Porque é isso que uma inteligência artificial vai fazer. No momento que detecta o carro e tem as imagens de visão computacional que estão reconhecendo, estão olhando todos os dados do carro, se otimizar esse critério e se essa assumption aqui que a gente está fazendo, essa hipótese for verdadeira, só vai parar a gente daquela comunidade. Se em média o pessoal daquela comunidade, mesmo por 2%, em média está mais embriagado do que os outros. Não faz sentido. Então isso aqui é um exemplo de como a gente, quando vai projetar o sistema, tem que lembrar desse risco de fazer essas otimizações muito estreitas, que não estão olhando uma perspectiva mais ampla. Entendeu? Então, algumas perguntas aqui para a gente fazer quando está projetando o sistema é:
a gente tem parâmetros que nos permite fazer esses trade-offs entre objetivos importantes. Lembra, no estágio 1 foi definir os objetivos. Aqui, parâmetros para definir os trade-offs, entendeu? Então, a gente tem, no design do sistema, tem esses parâmetros para alterar isso ou não tem. Outra pergunta é, tem alguma coisa que a gente está fazendo que está piorando a vida de um grupo sem melhorar a vida de outro grupo? Porque se tem alguma coisa que a gente está fazendo, a gente tem que parar de fazer, né? Porque, nesse caso, não tem porquê tu piorar a vida de um grupo a menos que tu esteja melhorando a situação de algum outro grupo, de forma significativa. Então, a análise desses trade-offs é muito importante. Ok. Eu acho assim, eu acho que para as ideias centrais, assim, eu acho que, como a gente já está aí, quase 1 hora aí, temos mais 20 minutos, eu queria deixar agora aberta a opção, talvez a gente, não sei se a gente faz a parte de perguntas agora, e para a apresentação, talvez seja porque eu tenho muitos slides, entende? Não sei se vale a pena debater um pouco sobre essas questões, que a gente pode conversar ou se eu continuo e as pessoas fazem as perguntas, eu estou completamente aberto aí para que vocês... Eu tenho uma pergunta sobre os trade-offs, na verdade. Então, eu posso começar aqui. Claro. Aí a gente vê, você vai chegando mais. A gente tem esses parâmetros, né? Certo. Como que, não sei se na sua experiência, quais foram os desafios, por exemplo, de você... Porque essas decisões, suponho que elas vão ser tomadas por exemplo, pelos executivos das empresas. Como Sim. você empodera essas pessoas para pilotar esses parâmetros? Exatamente. Tá, ótimo. Talvez eu possa responder essa pergunta mostrando um outro... deixa se eu consigo fazer isso aqui, eu vou parar de... Eu vou compartilhar um outro conteúdo. Aqui já é difícil a gente explicar modelos de machine learning, aí isso é outro nível, né? As pessoas precisam pilotar os modelos. Claro. Quais são os desafios, assim? Certo. Vocês estão vendo uns gráficos aí ou não? Sim, estou vendo. Tá. Tudo bem. Eu estou vendo aqui, tá? Já apareceu já. Já apareceu? Tá. Então, deixa eu só dar um exemplo dessa pergunta, tá? De como a gente faz esses trade-offs ser visíveis para os diretores de uma empresa ou membros do conselho de uma empresa que querem tomar a decisão do que fazer, tá? A gente precisa trabalhar... A gente trabalha direto nessa questão. Realmente não é uma questão simples, mas a ideia central é a seguinte. A ideia central é tornar visível esses trade-offs. Fazer visualizações, de forma que as pessoas consigam enxergar o que está acontecendo. Tá? Não precisa explicar de forma técnica, que tu explique de forma visual o que está acontecendo. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui que aborda essa questão. Isso aqui é um caso fictício, onde nós estamos num cenário de empréstimo. A gente quer tomar a decisão de crédito, quer definir, tem estimativas de risco de clientes, e a gente quer definir thresholds aí, a partir de qual nível de risco a gente vai dar o empréstimo e para quais clientes, ok? Só que tem um contexto interessante. O contexto é o seguinte, deixa eu voltar aqui em cima. A gente, aqui, essa linha horizontal aqui, ela está demonstrando as predições de risco, ok? Para a direita, baixo risco, e para a esquerda é alto risco.
Então, em geral, a ideia é oferecer o empréstimo para quem está mais para o lado direito. Ok? Uma análise tradicional desse problema olha esse diagrama do lado esquerdo, onde nós temos o quê? Nós temos 3 curvas, azul, a verde e a vermelha. A receita é o azul, os custos é o vermelho e o lucro, que é a diferença, é em verde. O que é esse score aqui no eixo X? O eixo X é o score de crédito. Ok? Então, se a gente der... E essa barra preta está determinando qual é o threshold. Aqui, bem na esquerda, a gente vai dar empréstimo para todo mundo. Aqui, bem à direita, a gente não vai dar empréstimo para ninguém. Ok? Se a gente dá empréstimo para todo mundo, o lucro é negativo. Claro, vai ser negativo. Vai ter muita gente que não vai pagar os seus empréstimos. Se a gente não der crédito para ninguém, a gente não tem negócio. Não faz lucro nenhum. Então, tem um sweet spot aqui no meio que maximiza o lucro. Ok? Muito bem. Tradicionalmente, isso é que um banco faz, dados os constraints legais. O banco não pode... Tem que obedecer a lei, tem que seguir a lei, mas dentro das limitações da lei, ele vai lá e otimiza o lucro. Tenta otimizar o lucro. Ok? O que é esse diagrama da direita? Esse diagrama da direita é a distribuição de scores, tá, que o modelo está dando para as pessoas que, depois que já acabou o processo, eu sei quem pagou, quem não pagou, em verde está a distribuição dos que pagaram o seu empréstimo. Em vermelho está a distribuição dos que não pagaram. Em outras palavras, o modelo tinha uma certa capacidade de distinguir as duas comunidades, os dois grupos, porque eles estão um pouco separados, não estão os dois completamente alinhados. O modelo conseguia separar um pouco, tá? Mas, óbvio, o modelo não é perfeito, então ele tem uma superposição do grupo que é vermelho e o verde, ok? Tudo bem. Mas agora vamos introduzir... Oi? Alô? Não, sim, entendi. Tá, mas agora entra a questão da ética. Vamos supor que a gente começa a olhar esses resultados baseados em grupos, homens e mulheres separadamente. Aí, nessa simulação aqui, o algoritmo o modelo, ele é melhor, ele tem mais capacidade de discriminar homens que pagam e que não pagam do que mulheres que pagam e não pagam. Okay? E isso é por construção, é uma simulação. Eu estou criando isso dessa forma. E aí isso frequentemente é o caso. Não necessariamente homens e mulheres, mas qualquer 2 grupos que não sejam randômicos, que tu selecione, o teu modelo vai ser melhor num do que no outro. É inevitável. Isso pode ser porque tu tem mais dados, nesse caso, de homens do que de mulheres, ou que é mais fácil para dizer o risco de homens do que de mulheres, porque o homem só compra sei lá, só compra cerveja e a mulher tem uma distribuição mais complexa de coisas que compra, entendeu? Então, simplesmente contando uma historiazinha, uma narrativa em volta disso, mas o fato é que vai ter um grupo onde o modelo vai ter um melhor desempenho do que o outro grupo. Agora, o que a gente começa a ver? Começa a ficar interessante, porque se a gente mexe aquele limiar, a gente começa a ver que a gente está, obviamente, cometendo menos erros, né, para os homens do que para as mulheres, por virtude do fato de que o modelo, não porque a gente quis, mas simplesmente porque os dados fazem ser dessa forma, é melhor para homens do que para mulheres. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar gerar um efeito compensatório. Da mesma forma como no caso lá dos motoristas embriagados, a gente gerou um efeito compensatório de ter uma estratégia randômica
e perdeu só 2% em troca de uma equidade completa, ok? Nesse caso aqui, a gente pode fazer coisas semelhantes. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui estão listados 3 diferentes critérios de fairness, que são bastante comuns. Demographic parity basicamente quer dizer que tu dá a mesma quantidade de empréstimo para homens e mulheres. Igualdade de oportunidade quer dizer que tu dá a mesma proporção daqueles que tu sabe que vão pagar, tu dá a mesma proporção para homens e para mulheres. Ok? E precision parity é outro critério. São diferentes noções de fairness. Elas são tentativas de quantificar a questão de equidade. Ok? Muito bem. Então, agora, uma coisa que a gente pode fazer é a gente ajustar limiares diferentes para os homens e para as mulheres. Ok? A gente pode fazer isso, certo? Por exemplo, a gente pode, na tentativa de melhorar a igualdade de oportunidade, por exemplo, a gente pode tentar modificar os limiares de um e de outro. E vocês veem que assim que eu modifico os limiares, eu estou modificando as distribuições de fairness embaixo, tá vendo? Por exemplo, demographic parity, aqui eu atinjo praticamente demographic parity, lado direito, quer dizer que eu estou dando o mesmo número de... Estou aceitando a mesma quantidade de empréstimos, tanto para homem quanto para mulher. Ok? Mas aí eu estou perdendo em oportunidade. Por quê? Porque, na verdade, como os homens, nessa distribuição aqui, é diferente o meu conhecimento para mulheres, vai ter uma diferença lá. Então, eu posso, eventualmente, modificar esses thresholds para tentar ajustar uma outra medida, por exemplo, igualdade de oportunidade, mas aí eu desalinho essas outras 2 medidas. Não tem como tu ganhar em todos os lados. Tu ganha uma e perde na outra, ganha uma e perde na outra, ok? E aqui embaixo é o tipo de diagrama que tu mostra para os teus executivos. Agora, focando na tua pergunta. O que é esse diagrama? Esse diagrama aqui, essas curvas, são curvas de mesmo lucro. Cada curva aqui é o mesmo lucro. 400 mil dólares, 100 mil dólares, 300 mil dólares. Ok? Esse ponto aqui, do meio, de 498, é o lucro máximo que eu posso atingir. Como é que eu atinjo esse lucro? Eu faço assim, eu ajusto esses thresholds até chegar lá. Ok? Aí, quando eu olho as distribuições de fairness, eu vejo que tem um monte de desalinho aqui para maximizar aquele lucro. Então, o que eu posso fazer? Vamos tentar melhorar as coisas um pouco. Sei lá, vamos fazer isso do ponto de vista de fairness, que vai alinhando um pouco mais. E aí eu estou desviando daquele ponto central, que é o ponto de lucro máximo, mas eu ainda estou numa região decente de lucro, de 400 mil em vez de 498. Eu não estou com 0 lucro. Eu não estou com 100 mil. Ok? Então, uma interação dessa aqui mostra, de uma forma um pouco mais quantificada, facilita para quem está tomando decisões, para um conselho, para os executivos, tentar entender esses trade-offs e navegar esses trade-offs. Então, esse tipo de ferramenta nessa direção, ferramentas nessa direção que tentam mostrar de forma explícita esses trade-offs, são ferramentas importantes que a gente está vendo que executivos estão começando a achar bastante interessante esse tipo de análise. Boa, legal. Ok? Então, eu acho que agora a gente já... Estamos abertos aí para perguntas aí, porque a apresentação em si aí, ela está praticamente concluída. Eu vou ver se tem alguma Tem coisa mais no Q&A, novamente, Sassá. Obrigado pelas perguntas. Então, a pergunta é a seguinte. Sim. Na sua experiência, foi mais fácil melhorar o fairness ajustando as políticas que usam os modelos
Ou a modelagem do algoritmo mesmo, tipo, mexer no modelo em si? Boa pergunta. Eu não sei se tem uma resposta fácil para essa pergunta, porque tudo é muito... Ok, deixa eu tentar achar uma forma de responder essa pergunta, é o seguinte, né? De novo, separando aqueles 3 estágios: estágio de coleta de dados, modelagem, predições e política de decisão, tá? No mundo ideal, quanto mais tu trabalhar na fonte, melhor, ok? O ideal é tu ir lá para os dados, começar nos dados e ver se tu consegue coletar mais dados das minorias, por exemplo, para te facilitar. Diminuir viés, diminuir problemas na fonte. Quanto mais tu trabalhar na fonte, mais fácil fica depois, ok? Esse é o padrão geral. Mas, na prática, é muito mais fácil tu trabalhar no nível da política de decisão final, que é mais ou menos o que a gente está fazendo nessa simulação aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente não está coletando dados adicionais, a gente não está melhorando a qualidade do modelo. A gente está simplesmente tentando modificar a política de decisão baseada em critérios de justiça. Então, isso é o mais fácil, mas geralmente não é o ideal. O ideal é tu trabalhar na fonte, melhorar a coleta de dados. E mais, isso aqui tudo é a perspectiva do data scientist, mas tem a perspectiva da sociedade, né? De uma forma ampla, o que tu realmente quer é modificar essas estruturas da sociedade de injustiça, que estão, assim, basicamente já inculcadas assim, no tecido da sociedade há centenas e centenas de anos, essas desigualdades. Então, tudo isso que a gente está fazendo é tentando diminuir um pouco esse impacto. Mas, na verdade, só isso aqui não vai funcionar, entendeu? O que precisa é a sociedade modificar. Modificações políticas, decisões de realmente aumentar a justiça social, aumentar as oportunidades reais, e não simplesmente mexer nos algoritmos. O que a gente tem que fazer com os algoritmos é evitar que eles amplifiquem essas coisas. Mas é muito difícil pedir dos algoritmos que eles consertem essas coisas. Quem tem que consertar essas coisas tem que ser a sociedade, através do processo democrático, através da eleição das instituições que a gente tem, eleger representantes que a gente julgue que se importem com o povo e que não se importem apenas com a sua vida pessoal e a promoção da sua própria agenda política ou do seu próprio ego, né? A gente tem que lembrar que existem limites para aquilo que o pessoal de tecnologia pode fazer. Okay? Então, o que a gente está mostrando aqui é como evitar que a gente contribua para esse processo de injustiça. Entende? O que a gente não pode contribuir para esse processo de injustiça. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas, no final das contas, tudo volta ao sistema político, ao sistema democrático, não importa o quão bons sejam os algoritmos e os trade-offs que a gente faça aqui, no final das contas, se a gente não se mexer do ponto de vista da representatividade e realmente assumir a responsabilidade pelas políticas que o nosso país, nosso estado, nosso município tomam, a gente não vai conseguir mudar as estruturas de justiça da sociedade, certo? Então, eu queria só deixar isso bem claro, assim, que isso aqui não é uma panaceia, esse negócio de ética na inteligência artificial não vai resolver os problemas de ética no mundo, né? Então, isso é bem importante de ser salientado. Legal.
Você só agradeceu aqui. Eu tenho uma aqui, Sim. que acho que mais... acho que 2 aqui. Acho que você responde assuntos na área que você preferir. Então, Qual pergunta? as duas perguntas são as seguintes. Então, a primeira, quais são as principais, acho que, linhas de pesquisa ou projetos que o Gradient toca hoje? Uhum. E como que por exemplo, o mercado de ethical AI, né? Então, Uhum. como as empresas chegam em vocês? Se esse Certo. mercado ele está crescendo, está rolando Certo. na Austrália? Certo. Eu vou começar pelo segundo, pelo mercado. Muito incipiente o mercado, muito no estágio inicial. Mesmo aqui na Austrália, mas nós já estamos conseguindo clientes, nós somos o único instituto na Austrália, e talvez no mundo, que trabalha nessa área, e é um instituto sem fins lucrativos, e é uma instituição de caridade, na verdade, e que trabalha na área técnica. Tem alguns outros think tanks que trabalham mais na parte da política pública, nossa parte técnica. Então, a gente está, pelo fato de que a gente está situado, assim, talvez um pouco nesse setor de non-profit, a gente tem uma certa facilidade de trânsito e de diálogo com vários tipos de parceiros e tudo mais, entende? Mas o mercado, em geral, está começando a acordar para isso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do pessoal, que foi bastante tópico na última semana, foi a demissão de uma pesquisadora líder do Google na área de ética da inteligência artificial. Né, se o pessoal procurar por isso, eles vão achar bastante coisa, bastante controvérsia naquele processo lá, porque ela era uma pesquisadora que o Google contratou para realmente trabalhar em ética, e o que aparentemente aconteceu foi que ela começou a fazer perguntas bastante desconfortáveis, de certa forma, para o Google, e aí houve um atrito, e ela diz que foi demitida, o Google diz que ela pediu demissão e tudo mais. Foi um super assunto aí. Então, isso está bem falado no momento. Eu acho que essa questão de conscientização está aumentando, definitivamente está aumentando. Ainda não é tão grande, eu não sei no Brasil como está, mas eu acho que é uma questão de tempo. É melhor estudar agora, se preparar agora, porque vai chegar a hora onde as empresas vão estar pagando para quem entende disso. E a primeira pergunta, focando no que a gente trabalha, nós trabalhamos muito a partes metodológicas e a partes práticas, né? A parte metodológica, a gente trabalha muito em causalidade e trabalha muito em algorithmic fairness, tá? Porque tradicionalmente em machine learning a gente foca em predição, né? Correlação. Essencialmente, não pensa muito em causalidade. Mas quando a gente está falando em tomar decisões, a gente está falando em causalidade, porque o que a gente se interessa é o efeito causal das decisões que a gente toma. Existe toda uma ciência da causalidade, tá? Já tem baseado em dados. Economistas vêm trabalhando com isso há mais de 100 anos, mas cientistas da computação ao longo dos últimos 30 anos têm aumentado significativamente as contribuições nessa área. A gente trabalha muito na área de causalidade, a gente tem especialistas nessa área e trabalha muito nisso. Por exemplo, vai tentar saber que tipos de intervenções na área de educação a gente está trabalhando, tentando descobrir que tipos de intervenções cedo na educação nas escolas vai gerar bons efeitos para o bem-estar emocional das crianças depois de 5, 10 anos. A gente tem muitos dados para analisar isso, mas como que tu sabe o que é causa e o que é só correlação? Entendeu? Porque o número de pé direito de chinelo e pé esquerdo de chinelo que existe no mundo é o mesmo. Mas se a gente... é uma correlação perfeita, mas se a gente queimar todos os chinelos do pé direito que existem no mundo, os chinelos de pé esquerdo vão continuar existindo. É uma correlação perfeita, mas tu mexe num lado, nada acontece com o outro, né? Isso em dados acontece direto.
Existem correlações fortes e tu acha que mexer numa variável vai afetar outra, mas não afeta. Muito importante descobrir causalidade. Causalidade é uma área central de pesquisa para o gradient. E a outra é essa área de algorithmic fairness. Como tu fazer esses trade-offs, como visualizar esses trade-offs, como entender incerteza, porque quando tu modela, tem que saber a tua incerteza de distribuição, as tuas error bars e tudo mais. Então, essa parte de causalidade e algorithmic fairness, eu acho que são áreas bem fortes metodológicas. E a parte de aplicação, a gente tem usado isso em setor bancário, a gente tem usado isso no setor de educação, e a gente tem também começado a trabalhar com o setor de telecomunicações, serviço ao cliente em geral, garantir que o serviço ao cliente dessas grandes empresas de serviços, como bancos, como empresas de telecomunicações e tudo mais, sejam serviços mais que não discriminem minorias e tudo mais. Legal. Tem mais uma pergunta aqui no Q&A que você expressamente pediu para deixar mais para o final, que é uma pergunta assim, não tem a ver com viés, mas se você tem algum insight sobre a demora em carros teleguiados chegarem ao mercado, se isso foi por conta de dilemas éticos. A demora em carros teleguiados chegaram. Por que não chegaram ainda esse tipo de... por que demorou? Isso. Porque... eu nunca achei que eles iam chegar em menos de 20 anos. São problemas completamente diferentes. O problema de pedir um carro sair de São Francisco e chegar em Phoenix, no Arizona, onde não vai encontrar ninguém na estrada, o tempo é bom, não vai ter canguru pulando na frente do carro, não vai ter criança velhinha atravessando na frente. É um problema que dá para resolver e, sem dúvida, nosso amigo lá, Elon Musk, companhia, Google, já conseguem resolver esse tipo de problema. Mas existe um abismo entre esse problema e o problema de garantir que toda a frota de veículos atualmente em uso nesse planeta, em situações de todos os tipos, seja possível de ser reposta com níveis de segurança semelhantes àquele que nós temos hoje em dia com o ser humano dirigindo. A quantidade de contextos que tu pode criar, que um ser humano consegue captar, e a máquina ainda não consegue porque existe muito conhecimento na nossa cabeça que a gente não sabe que sabe. Existe muito contexto na nossa cabeça que a gente não sabe que sabe. E quando a gente tenta programar esses sistemas de machine learning, a gente captura parte disso, mas sempre existem essas exceções, esses casos de borda, onde o ser humano ele vai lá e ele faz um julgamento mais contextual da questão e toma uma decisão, em geral, razoável. Okay? Então, eu acho que sim, eu acho que tem a ver com questão ética, certamente, porque se a gente conseguisse demonstrar que isso era seguro em todos os níveis, já teria feito um progresso maior. Mas eu acho que tem outras questões mais complexas, questões legais, questões que não são técnicas, que realmente atrasam. Tá? Lembra que o processo de legislação, isso é uma coisa que tem que ser legislada. Né? E isso é lento, entende? Então, o teste, tem que ser feito muito teste em situações mais realistas. E, enfim, é uma questão complexa. Eu acho que ainda... o meu chute é que isso ainda vai levar muitos anos para a gente não poder dirigir. Vai chegar uma hora que não vai ser permitido um ser humano dirigir um veículo. Mas eu acho que talvez daqui a 25 anos, 20 anos seja ilegal alguém dirigir um veículo, talvez. Não sei. Mas, porque os níveis de risco vão ser muito elevados. Ou então tu vai ter que pagar um seguro que vai ser insustentável. Então, nessa linha. Seria o meu chute. Valeu, Tibério. E aí, acho que a gente fechou um pouco as perguntas do Q&A, eu vou, então, acho que deixar uma última aqui.
Sim. Acho que sendo uma parte de Data Science, você terminar com um pouco uma previsão aqui, né? Então, acho que dá tudo isso, né? Acho que a gente falou muito sobre a mudança de paradigma de modelos tomarem decisões automaticamente, né? Então, a gente tem políticas que tomam decisão e, assim, a gente enxerga, sei lá, pelo menos eu enxergo o movimento do mercado de usar cada vez mais isso, porque isso, eu acho que, dados os objetivos que a gente tem hoje, gera bastante valor. Mas a gente tem essas preocupações ao mesmo tempo, né? Como que você vê a área, tipo, até de uma forma holística, a área de Data Science, certo? Que ela tem o poder de criar essas políticas. Como que você vê no futuro? O que você acha que vai ser o nosso futuro? Assim? A gente vai tomar mais decisões automatizadas? Não? Como que você enxerga? A tua pergunta, eu acho que ela é mais se no futuro a gente vai ainda aumentar ainda mais a automatização das decisões, ou vai mudar, vai diminuir, como vai evoluir o futuro desse processo? Se você acha que isso é positivo, negativo, quais são os desafios? Certo. Tá. Eu acho assim, acho que tem duas perguntas, né? Uma meio que escondidas dentro da pergunta que tu fez. Uma é o que vai acontecer e em termos de se vai aumentar a quantidade de automatização de decisões ou não, em geral. E outra é se isso vai ser bom ou se isso não vai ser bom, tá? Eu sei a resposta para a primeira pergunta. A resposta para a primeira pergunta é sim. Vai aumentar e vai aumentar muito. Não há dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu apostaria muito dinheiro nisso. Ok? As forças empurrando nessa direção são forças quase que inexoráveis. São muito fortes. É o imperativo econômico, é o poder, a facilitação, o aumento da eficiência, a promessa da inteligência artificial de realmente fazer grandes predições, excelentes predições e automatização. A geração de produtividade, o aumento de produtividade é algo que eu não vejo como isso possa diminuir. Tá? Não quer dizer em todas as áreas, não quer dizer que esse aumento ele vai invadir todas as áreas. Agora, a grande pergunta é... Então, eu acho que essa parte da pergunta não há muitas... Eu não tenho muitas incertezas. A grande certeza é a segunda parte da pergunta. Se isso, no geral, vai contribuir para a criação de um mundo mais justo, num mundo onde as pessoas sejam mais realizadas, um mundo onde as pessoas floresçam, um mundo onde o bem-estar humano seja melhor do que é hoje. Essa pergunta, a resposta pode estar num final do espectro ou no outro final do espectro. Né? A gente realmente tem poder de construir um futuro muito melhor do que o futuro de hoje, mas em termos de decisões de AI, mas se a gente ignorar essas questões que a gente discutiu hoje na nossa conversa, ou se a gente não for suficientemente cuidadoso na forma como a gente aborda essas questões, e deliberado, e energético, e contundente no abordar essas questões, vai gerar muita desigualdade, vai aumentar a injustiça, vai acontecer que as pessoas que hoje têm muito pouco vão, relativamente aos que têm muito, ter menos ainda. Vai acontecer que pessoas mais vulneráveis vão ser mais exploradas. Vai acontecer muita coisa que é considerada não ética, entende? Portanto, o que isso implica é que cada indivíduo precisa desenvolver a sua responsabilidade pessoal a respeito desse problema. Esse não é um problema que vai ser resolvido por um controle central do mundo, entendeu? Não vai vir, entendeu, uma pessoa que vai resolver esse problema para a gente. A única forma que isso possa ser resolvido é se partir das pessoas, dos indivíduos. E tem vários papéis. Tem os indivíduos que não são técnicos, que são aqueles que enxergam o problema, mas não sabem como abordar a coisa do ponto de vista técnico. Eles vão ser aqueles, os advogados, né, os advocacy
people, vão gritar e vão dizer, esse é um problema, isso é um problema. Tipo a Greta Thunberg, tá? na área de climate change. É um advocacy, que precisa levantar. Isso é um problema, isso é um problema. Aumentar a conscientização a respeito do problema. Vai ter outras pessoas que vão estar mais equipadas no lado técnico e que, como a comunidade da audiência aqui, provavelmente mais em ciência de dados, vamos ver o que a gente tem que aprender do ponto de vista mais técnico, mas não só técnico. Como que a gente pode entender um pouco mais e empatizar um pouco mais com pessoas de outras áreas também, para que a gente entenda os impactos dos modelos que a gente cria, entende? Então, eu acho que a questão de responsabilidade pessoal de criar um mundo melhor, nunca foi tão importante do que, isso é questão política, deixa para os políticos, não dá mais para pensar assim. Cada indivíduo tem que realmente tomar a iniciativa de fazer a sua parte, na minha visão. Legal. Eu não sei, você tem um compromisso? Chegou mais uma pergunta aqui. Podemos... Não, eu tenho um compromisso, daqui a 13 minutos eu tenho uma reunião, mas até lá eu posso ir, não tem problema. Tá. Que eu acho que ela também encaixa um pouco nessa questão de responsabilidade pessoal, centralizada, assim. Que é a pergunta do Vitor Fernandes aqui. Então, a pergunta é, Tibério, quanto você vê de legislações sendo criadas no tema de ethical AI, ou isso ainda é um problema que está no nível técnico, organizacional? Excelente pergunta. A legislação está bem atrás nessa área, tá? Recentemente houve uma legislação que se tornou assim referência no mundo, na Europa, que é o GDPR, mas não muito focada em AI, mais focada em dados, mais focada em não só em privacidade de dados, mas também em alguma coisa de tomada de decisão e direitos de explicação e tudo mais. É um progresso, mas é necessário evoluir legislação nesse setor. Mas eu também gostaria de dizer que quando a gente fala de unintended consequences, tá? Consequências não planejadas, a gente tem que lembrar que legislação, existe a lei das consequências indesejadas, mas existem as consequências indesejadas da lei também, né? Então, a gente tem que lembrar que a legislação, ela às vezes acaba, justamente porque ela tem a dificuldade de prever o futuro, ela às vezes acaba criando mais problemas, acaba criando mais problemas do que soluções, tá? Então, é muito complicado a legislação nesse setor. Quando eu falo com meus colegas advogados, porque eu trabalho junto com advogados e a gente tem projetos conjuntos, uma coisa que eu digo para eles, eu sempre brinco com eles, eu digo, olha, o tipo de legislação que você tem que pensar, você tem que fazer a seguinte pergunta. Se eu introduzisse essa legislação há 50 anos atrás, ela seria efetiva para hoje? Se a resposta for sim, vai com essa legislação, porque provavelmente ela vai durar outros 50 anos. Da mesma forma, se tem um livro que tem sido lido por 50 anos, entendeu? 1984, 1984, Orwell, ok? Livros que têm sido lidos por 50 anos, provavelmente vão ser lidos por outros 50 anos, entendeu? Então, quando a gente quer saber assim, coisas que são estáveis ao longo do tempo, a melhor receita é olhar para o passado e ver por quanto tempo que aquela coisa durou. Por exemplo, um iPhone. Daqui a 50 anos, cadeiras vão existir? Com certeza cadeiras vão existir, porque cadeiras existiram desde sempre. Mas daqui a 50 anos o iPhone vai existir? Não, não vai existir. Não vai existir, porque iPhone há 50 anos atrás não existia. A mesma coisa a lei. A gente tem que pensar em legislação que seja, como diz o Taleb, que é um pensador americano, um cara de investidor, que seja antifrágil, que uma legislação que quanto mais vem o futuro, mais efetiva ela fica, ao invés de legislação que realmente deprecie rapidamente. Isso é muito importante. Legal. Chegou mais uma aqui, do Brian.
A pergunta é, você acredita num cenário onde as próprias empresas vão se regular para ter uma inteligência artificial ética? Ou deveria ter um papel maior do Estado ou outras organizações? Ambos, eu acredito, eu acho que os dois. Com certeza vai haver autorregulação, e já está começando a haver as empresas que estão autorregulando por razões de sobrevivência, porque à medida que aumenta a conscientização, é por isso que eu digo que a importância da conscientização. No momento que as pessoas sabem o que pode acontecer com a sua... O que as empresas podem estar fazendo e ninguém está enxergando, devido ao algorithmic bias, por exemplo, as empresas precisam tomar iniciativa e medir essas coisas. Porque se chegar amanhã alguém, um legislador, e dizer, olha, e daqui a 6 meses vocês vão ter que... essa regulação vai estar vigente e vocês vão ser verificados em relação a essa legislação. Se a empresa já está trabalhando, já está preparando, já está na frente, vai ser muito mais fácil para ela se adaptar àquilo. E outra, hoje em dia, às vezes a legislação nem pega, mas o que pega mesmo é a opinião pública, entendeu? Se chega na opinião pública, do ponto de vista de relações públicas, né, tu tem que ter uma imagem de responsabilidade como uma empresa, porque cada vez mais está ficando difícil tu sobreviver como empresa se tu não tem uma boa reputação de responsabilidade. Claro que isso varia muito em diferentes culturas, em diferentes países e tudo mais, mas eu acho que, no geral, a tendência é as empresas começarem a se autorregularem mais. Mas eu penso que isso não seja suficiente. É importante que a legislação e também haja um mecanismo de coordenação global, de padronizações. Eu sou parte de um comitê da OCDE, por exemplo, de tentativa de criação de políticas globais nessa área, como a gente coordenar o que diferentes países tentam fazer nessa área. Entende? Isso tudo também é muito importante. A parte de coordenação política que eventualmente vai se manifestar de formas de, não só em legislação, mas em padronizações e tudo mais. Legal. Agora eu acho que acabaram as perguntas. Okay. Mas bem, acho que conseguimos conversar bastante. Bom, de novo, expresso minha satisfação por esse momento. Obrigado pelo seu tempo, Tibério. Acho que ajudou muito a gente. Prazer. Pô, foi um prazer estar aqui. Obrigado também a todos que participaram. Eu gostaria só de dizer algumas palavras e agradecer novamente pela oportunidade de bater esse papo aí com a turma. Foi muito bacana, excelentes perguntas, e eu encorajo todo mundo aí a começar a pesquisar um pouco mais sobre Ethical AI e também dar uma olhada lá no website lá do Gradient Institute, de repente, dar uma checada nas coisas que a gente está fazendo. A gente está como a gente é muito novinho e ainda somos uma non-profit, somos pequenos, ainda estamos construindo uns websites decentes. Daqui a alguns meses ainda sai um bonito, assim, mais profissional. O atual ainda é um pouquinho mais simples, né? Mas a ideia, assim, realmente encorajo a turma a pensar, a refletir sobre o seu papel de responsabilidade no uso no seu trabalho, né? Porque realmente o poder que vocês têm na mão como cientista de dados é muito grande, maior do que vocês talvez até imaginem. Então, é muito importante a gente assumir essa responsabilidade e aprender mais, e aumentar o nosso nível de conhecimento e tentar passar adiante, tentar fazer, assim como eu estou aqui conversando com vocês, porque eu acho que isso é importante, eu gostaria que vocês também passassem isso adiante, entendeu? Depois de hoje, que vocês adquirirem um pouco mais de familiaridade com essa questão, falar mais com as pessoas a respeito da responsabilidade no uso de modelagem, machine learning, ciência de dados em geral, inteligência artificial. Então, muito obrigado pela atenção de todo mundo e desejo uma ótima noite para todo o pessoal aí. Muita saudade do Brasil. Obrigado, Tibério. Bom dia para você. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal, pela presença. Valeu.